Olha, eu nunca fui de acreditar muito nessas histórias de assombração, não. Mas depois do que aconteceu comigo naquele plantão do SAMU, minha cabeça mudou completamente. Todo mundo que trabalha na área da saúde sabe que plantão de madrugada é sempre mais pesado, mas aquela noite foi diferente de tudo que já vi na minha vida. Até hoje, quando lembro, meu corpo fica todo arrepiado e um frio sobe pela minha espinha. Vou contar tudo direitinho para vocês entenderem o que aconteceu. E juro por Deus que cada palavra que vou dizer aqui é a mais pura verdade. Era quase 3 horas da madrugada quando o telefone tocou na base do SAMU. Na hora que atendi, escutei a voz de uma senhora bem velhinha do outro lado, tremendo muito, implorando por socorro. Ela dizia que o marido dela estava passando mal, tendo um ataque do coração na casa deles, na Rua das Acácias, número 42. Me deu até um aperto no peito de ouvir o desespero daquela pobre senhora. Como a gente é treinado para agir rápido nesses casos, em menos de 2 minutos já estava dentro da ambulância com a equipe, correndo para tentar salvar a vida daquele senhor. Mas naquela hora, eu ainda não sabia que estava prestes a viver o maior mistério da minha vida. Quando chegamos no endereço, já deu para sentir que tinha alguma coisa errada. A rua estava num silêncio que não é normal para uma emergência. Sabe quando você sente aquele peso no ar? Era uma casa pequena e simples, toda escura, só com uma luzinha fraca vindo lá de dentro. Na hora que a gente desceu da ambulância, um cachorro começou a uivar bem alto em algum quintal ali perto, daquele jeito que o povo antigo diz que é porque tá vendo alguma coisa que a gente não vê. Fiquei tão impressionada com aquilo que até esqueci por um momento que estava ali para atender uma emergência. Foi aí que o vizinho do lado apareceu no portão dele, de pijama e com uma cara assustada. Ele olhou para a gente meio confuso e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei que tínhamos recebido uma ligação de uma senhora pedindo socorro para o marido que estava tendo um ataque do coração. O homem arregalou os olhos e falou uma coisa que fez meu sangue gelar. Moça, nessa casa só mora o seu José e ele está viajando faz 3 dias. Ele é viúvo, a mulher dele morreu tem mais de 10 anos. Na hora, senti minhas pernas ficarem bambas e um arrepio subiu pelo meu corpo todo. Mesmo com aquele frio na barriga, a gente precisava verificar a situação, né? Afinal, tinha sido uma chamada de emergência. Pedi para o vizinho chamar mais alguém que conhecesse o seu José, enquanto eu e o resto da equipe fomos até a porta da casa. Quando chegamos mais perto, deu para ver que tinha uma luz bem fraquinha vindo lá de dentro, como se fosse de uma vela. Todo mundo da equipe se olhou meio sem jeito, mas como profissionais do SAMU, a gente não pode simplesmente ir embora sem ter certeza que não tem ninguém precisando de ajuda. Batemos na porta várias vezes e nada. Foi quando a senhora Marlene, uma vizinha que morava ali há mais de 30 anos, chegou e confirmou que realmente o seu José tinha ido para a casa da filha em Ribeirão Preto. Nessa hora, o motorista da ambulância chamou a gente num canto e falou uma coisa que deixou todo mundo arrepiado. Ele tinha acabado de ligar para a central do SAMU para confirmar a chamada e a atendente disse que sim, tinha recebido uma ligação daquele endereço exato. E mais, ela descreveu a voz no telefone como sendo de uma senhora bem idosa que chorava e implorava por socorro para o marido. O mais assustador é que, segundo a atendente, dava para ouvir um homem gemendo de dor ao fundo. Como podia uma casa vazia fazer uma ligação dessas? E aquela luz de vela que a gente tinha visto lá dentro? Quando olhamos de novo para casa, a luz tinha sumido completamente. Foi aí que a gente decidiu chamar a polícia, porque a situação já estava passando dos limites do normal. Enquanto esperávamos, a senhora Marlene começou a nos contar que a falecida esposa do seu José, a dona Maria, tinha morrido justamente de um ataque do coração bem ali naquela casa. E mais, segundo ela,
Toda vez que o seu José viajava, os vizinhos mais antigos juravam que viam luzes acesas dentro da casa, mesmo sabendo que não tinha ninguém lá. Mas todo mundo tinha meio que medo de comentar isso com ele, sabe? A dona Marlene ainda contou baixinho que às vezes ouvia uma voz de mulher chamando por socorro tarde da noite, mas também nunca teve coragem de investigar ou falar com ninguém. Quando os policiais chegaram, eles fizeram questão de entrar na casa para verificar se estava tudo em ordem, já que era uma situação muito esquisita. Arrebentaram o cadeado do portão e quando estavam chegando perto da porta da frente, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. O telefone fixo lá de dentro começou a tocar. Todo mundo ouviu, não tem como negar. Era um toque antigo, daqueles telefones de disco. O mais impressionante é que o vizinho garantiu que a linha telefônica dessa casa tinha sido cortada há anos, logo depois que a Dona Maria faleceu, porque o seu José só usava celular. Os policiais terminaram de arrombar a porta, e quando entramos, a casa estava totalmente escura e gelada, mas dava para ver que estava do mesmo jeito que o seu José tinha deixado. Na cozinha, tinha até uma xícara de café pela metade em cima da mesa, como se ele tivesse saído às pressas. Mas aí veio a parte que me deixou mais impressionada. Quando os policiais iluminaram o quarto com a lanterna, encontraram em cima da cama um terço antigo que ninguém da família conhecia, e do lado dele, uma foto do seu José com a Dona Maria, toda amassada, como se alguém tivesse acabado de segurar ela. A foto era do dia do casamento deles, e no verso tinha uma data escrita à mão. Era exatamente daquele mesmo dia, só que de 30 anos atrás. Nessa hora, aconteceu uma coisa que fez todo mundo sair correndo da casa. O telefone tocou de novo, mas dessa vez não era só o toque. Quando parou de tocar, a gente ouviu claramente uma voz de mulher idosa dizendo: "Socorro! Meu marido está passando mal!" A voz saiu daquele telefone velho, que nem linha tinha mais. Foi uma correria só, polícia, equipe do SAMU. Todo mundo saiu às pressas. Quando já estávamos todos do lado de fora, o mais inacreditável aconteceu. Recebemos uma ligação da filha do seu José, dizendo que naquele exato momento ele tinha tido um ataque cardíaco e estava sendo levado às pressas para o hospital mais próximo. Graças a Deus, o seu José sobreviveu ao ataque cardíaco. A filha dele contou depois que ele começou a passar mal do nada, exatamente no mesmo horário que a gente tinha recebido aquela ligação misteriosa. O mais impressionante é que, segundo os médicos, se ele não tivesse sido socorrido tão rápido, poderia ter morrido. Era como se alguém estivesse cuidando dele, mesmo de longe. Quando contamos para a filha dele tudo o que tinha acontecido aqui, ela começou a chorar e revelou que o pai dela sempre dizia que sentia a presença da Dona Maria dentro de casa, principalmente quando ficava doente. Ele falava que às vezes acordava de madrugada e via ela sentada na beirada da cama, como se estivesse velando o sono dele. Já faz alguns meses que isso aconteceu, e até hoje não consigo explicar direito o que vivemos naquela noite. O seu José voltou para casa depois de se recuperar, e dizem os vizinhos que agora ele deixa sempre uma vela acesa num canto da sala, como se fosse para Dona Maria. Nunca mais recebemos nenhuma ligação estranha daquela casa, mas toda vez que passo por aquela rua, durante meus plantões, sinto um arrepio diferente. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que tem coisas nessa vida que a gente não consegue explicar e que talvez o amor seja mesmo mais forte que a morte. Todo mundo aqui do SAMU ainda comenta sobre essa história e sempre que alguém duvida, eu mostro a foto do registro da chamada que guardei no meu celular. 3h15 da madrugada, Rua das Acácias, número 42. Vocês acreditam em anjo da guarda? Pois eu não só acredito, como já vi um com meus próprios olhos. Desculpa começar assim, mas é que toda vez que lembro dessa noite, meu corpo fica todo arrepiado.
Trabalho como socorrista do SAMU há mais de 15 anos. Meu nome é Ana Paula. E nesse tempo todo já vi muita coisa que a maioria das pessoas nem imagina. Mas nada se compara com o que aconteceu naquela quinta-feira de chuva. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa diferente no ar? Foi exatamente assim que me senti quando recebi a chamada sobre um acidente grave na rodovia. Na hora que escutei pelo rádio que era uma batida de frente com caminhão, já comecei a rezar o Pai Nosso, como minha mãe sempre me ensinou. Naquela noite, a chuva fina não parava, deixando tudo mais perigoso e escuro. O asfalto molhado refletia as luzes da ambulância enquanto a gente seguia com a sirene ligada. Meu parceiro dirigia rápido, mas com cuidado, e eu não conseguia parar de pensar no que iríamos encontrar. Foi quando chegamos no local do acidente que tudo começou a ficar estranho. O carro estava todo destruído, virado de cabeça para baixo no meio da pista, mas não era isso que mais chamava a atenção. Tinha uma luz diferente perto do carro acidentado, uma coisa que nunca tinha visto em 15 anos de SAMU. Não era farol quebrado, nem lanterna. Era como se fosse... Bem, nem sei explicar direito. E no meio daquele silêncio da madrugada, dava para ouvir claramente o som de alguém cantando uma música de igreja. Quando eu e meu parceiro descemos da ambulância, a primeira coisa que fizemos foi pegar os equipamentos de resgate. Mas algo me fez parar no meio do caminho. Aquela luz continuava lá e agora eu podia ver melhor. Era como se fosse um brilho suave, meio prateado, que vinha de perto do carro. E a voz que cantava era tão serena que até diminuía o barulho da chuva. Me deu um arrepio tão forte que senti meus cabelos da nuca em pé. Nessa hora, meu parceiro me chamou a atenção, dizendo que tinha alguém preso nas ferragens e precisávamos correr. Quando chegamos mais perto do carro, vi uma mulher de roupa branca segurando a mão do motorista ferido. Ela olhou para mim com um sorriso tão cheio de paz que por um momento esqueci completamente que estava num acidente. Foi tudo muito rápido depois disso. Logo percebi que o caso era mais grave do que imaginávamos e precisei chamar reforço dos bombeiros pelo rádio. O rapaz estava muito machucado e a gente não podia fazer nada, além de tentar mantê-lo estável até a chegada do resgate. Ele não parava de falar sobre a mulher de branco, dizendo que ela estava segurando sua mão e cantando para acalmá-lo. Enquanto esperávamos o apoio, olhei em volta procurando por ela, mas não havia mais ninguém ali. O mais estranho é que naquela hora da madrugada não tinha nenhum outro carro na estrada. E com toda aquela chuva, para onde ela poderia ter ido? Infelizmente, mesmo com todo o nosso esforço e a chegada rápida dos bombeiros, o rapaz não resistiu aos ferimentos. Mas sabe o que me intriga até hoje? Nas últimas palavras dele, antes de partir, ele apertou minha mão e disse com uma voz bem calma: "Ela está me chamando. A moça de branco está dizendo que não preciso ter medo." Na hora, senti um calafrio diferente, aquele tipo que a gente sente quando está perto de algo que não é desse mundo. Os bombeiros que chegaram depois disseram que não viram ninguém com essas características no local. E olha que eles chegaram poucos minutos depois da gente. Até hoje me pergunto quem era aquela mulher de branco, com roupas totalmente secas debaixo daquela chuva, e por que ela desapareceu tão de repente. Durante todo o caminho de volta para a base, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Meu parceiro estava quieto também, dava para ver que ele estava tão impressionado quanto eu. Sabe quando você presencia uma coisa que não tem explicação e fica repassando cada detalhe na cabeça? Era assim que eu me sentia. Me lembrava perfeitamente do rosto sereno daquela mulher, do jeito que ela segurava a mão do rapaz, da música que ela cantava baixinho. E o mais estranho é que mesmo no meio de toda aquela tragédia, tinha uma sensação de paz no ar que eu nunca tinha sentido antes em nenhum outro resgate. No dia seguinte, quando fui fazer o relatório da ocorrência, conversei com os bombeiros que atenderam o chamado. Eles me garantiram que quando chegaram só tinha o carro acidentado, eu, meu parceiro e o rapaz.
Perguntei para eles se por acaso tinham visto alguma luz diferente ou escutado alguma música, mas eles disseram que não. Depois disso, comecei a prestar mais atenção nas histórias que o pessoal mais antigo do SAMU contava. Tem muito socorrista que já passou por situações parecidas, sabe? Histórias de presenças inexplicáveis em acidentes, de pessoas que aparecem para confortar as vítimas e depois somem sem deixar rastro. Antes eu não dava muito crédito para essas conversas, mas depois daquela noite não duvido mais de nada. Um tempo depois desse acontecimento, fiquei sabendo que aquele trecho da rodovia era conhecido por outras histórias parecidas. Uma senhora que trabalhava na lanchonete do posto de gasolina próximo me contou que já tinha ouvido vários relatos de motoristas que passavam por ali tarde da noite. Alguns falavam de uma luz misteriosa que aparecia de repente. Outros de uma mulher de branco que surgia do nada na beira da estrada. O interessante é que muitos acidentes graves que aconteceram naquele lugar tiveram histórias parecidas com a que eu presenciei. Pessoas que sobreviveram falando de uma mulher que ficou com elas até o socorro chegar. Na semana passada mesmo, estava conversando com uma colega do outro plantão e ela me perguntou se eu já tinha encontrado o anjo da rodovia. Fiquei surpresa porque não tinha contado minha história para ela. Foi aí que ela me explicou que há muitos anos uma enfermeira morreu naquele mesmo trecho tentando socorrer as vítimas de um acidente. Desde então, dizem que ela continua fazendo o que mais amava em vida: cuidar das pessoas. Não sei se é verdade, mas depois do que vi naquela noite chuvosa, passei a acreditar que existem coisas entre o céu e a terra que a gente nunca vai conseguir explicar. Toda vez que passo por aquele trecho, principalmente de madrugada, faço o sinal da cruz e agradeço em silêncio por existirem anjos, seja lá de que tipo forem, que cuidam da gente nos momentos mais difíceis. Desde aquele dia, todo mundo que trabalha no SAMU da região começou a me procurar para contar suas próprias experiências. Tem uma história que me chamou a atenção especial, de uma colega que atendeu uma ocorrência parecida no mesmo lugar, 3 meses depois do que aconteceu comigo. Ela disse que também viu a mulher de branco, mas de um jeito diferente. Estava em pé na beira da estrada, apontando para o lugar onde tinha um carro que tinha saído da pista e caído num lugar que não dava para ver da rodovia. Se não fosse por isso, eles nem teriam encontrado a pessoa que precisava de socorro. Já fazem 2 anos que tudo isso aconteceu e confesso que ainda fico arrepiada quando preciso passar por aquele trecho da rodovia durante a madrugada. Não é um medo ruim, sabe? É mais uma sensação de respeito, de saber que tem alguma coisa especial ali. Toda vez que a sirene da ambulância toca e recebemos um chamado para aquela região, a primeira coisa que me vem na cabeça é a imagem daquela mulher de branco, com seu sorriso sereno e sua música suave. A gente que trabalha com emergência sabe que nem tudo nessa vida tem explicação e que às vezes é melhor aceitar que existem mistérios que vão continuar sendo mistérios. Do jeito que minha avó sempre dizia, tem anjo em todo lugar, só precisa ter olhos para ver. Nem sei direito como começar a contar isso que aconteceu comigo. Sabe, quando a gente sente aquele arrepio na espinha que não passa? Então, faz 3 meses que aconteceu e até hoje não consigo dormir direito. Fico pensando se foi um sinal de Deus ou se tem alguma mensagem que preciso entender. Todo mundo aqui da emergência já ouviu falar de paciente que volta para se despedir da família, mas quando acontece com a gente, é diferente. Principalmente quando é alguém que você conhece, um amigo antigo que nem eu encontrei naquela noite de chuva forte aqui em São Paulo, bem no finalzinho do meu plantão. Era quase meia-noite quando o rádio tocou. A voz da atendente falou que tinha uma pessoa passando mal, uma parada cardíaca numa casa do Jardim Helena, aqui na Zona Leste. Na hora que escutei o endereço, senti uma coisa estranha no peito,
como se alguma coisa estivesse me avisando que aquele não ia ser um atendimento comum. Até fiz o sinal da cruz antes de sair, coisa que não costumava fazer. A chuva estava tão forte que mal dava para enxergar a rua, e enquanto a ambulância seguia cortando aquele aguaceiro todo, fiquei rezando uma Ave Maria, pedindo proteção. Sempre tive minha fé, mas naquela noite parece que ela estava mais forte, como se algo ou alguém estivesse me preparando para o que eu ia encontrar. Quando a gente chegou na casa, uma senhora abriu a porta chorando muito, com as mãos tremendo. O coração já apertou na hora, porque a gente que trabalha como socorrista sabe que quando a família está muito nervosa, a situação costuma ser mais grave. Ela foi nos guiando pelo corredor escuro até o quarto, e eu tentava acalmar ela enquanto caminhava com minha maleta de equipamentos. O tempo é muito importante nesses casos de parada cardíaca, cada segundo conta. E mesmo depois de tantos anos nessa profissão, a gente nunca se acostuma com a angústia de saber que uma vida depende da nossa rapidez. Foi quando acendi minha lanterna para examinar o paciente que meu mundo virou de cabeça para baixo. Deitado no chão estava o Antônio, meu amigo de tantos plantões, aquele que me ensinou quase tudo que sei nessa profissão. Fazia mais de 8 anos que não via ele, desde que se aposentou por causa do coração fraco. Na hora o sangue gelou, minhas pernas ficaram bambas, mas o treinamento falou mais alto e comecei os procedimentos mesmo com as mãos tremendo. Enquanto preparava o desfibrilador e fazia a massagem cardíaca, não conseguia parar de pensar em todas as vezes que nós dois tínhamos feito aquilo juntos, salvando outras vidas, e agora era eu ali, tentando salvar a dele. Foi nessa hora que aconteceu algo que nunca vou esquecer na minha vida. Enquanto eu continuava fazendo a massagem cardíaca, comecei a sentir um frio diferente no ambiente. Não era o frio da chuva lá fora. Era uma coisa que vinha de dentro. A luz da lanterna começou a falhar, mesmo sendo nova, e eu podia jurar que estava ouvindo a voz do Antônio, bem baixinha, como se estivesse do meu lado. No começo, pensei que era coisa da minha cabeça, afinal, estava muito abalado por ver meu amigo naquela situação. Mas aí, percebi que minha colega da equipe também estava estranha, olhando fixo para um canto do quarto, como se tivesse visto alguma coisa. De repente, senti uma pressão no meu ombro, igual quando alguém coloca a mão para chamar nossa atenção, e escutei claramente a voz do Antônio dizendo: "Obrigado, meu amigo." O monitor do equipamento ainda mostrava que o coração dele não estava batendo, mas eu podia sentir a presença dele ali, do meu lado, como se estivesse em pé, me observando. A esposa dele, que estava rezando num canto do quarto, começou a chorar mais forte e disse que estava sentindo um perfume de rosas, mesmo não tendo nenhuma flor por perto. Continuei tentando reanimar ele, mas no fundo eu já sabia que ele estava se despedindo. Foi aí que aconteceu a coisa mais impressionante de toda a minha vida de socorrista. Enquanto eu ainda tentava reanimar o Antônio, comecei a ouvir ele falando, dessa vez mais claro, como se estivesse mesmo conversando comigo. Ele dizia que estava feliz por ser eu ali naquela hora, que não tinha sido por acaso, que ele tinha esperado até eu chegar no plantão. Fiquei arrepiado da cabeça aos pés, mas não senti medo. Era uma sensação estranha, como se ele estivesse me abraçando e se despedindo. A minha colega da equipe depois me contou que também ouviu tudo e que viu uma luz meio azulada em volta da cama. Mas na hora, ninguém teve coragem de comentar nada. O monitor continuava mostrando que não tinha mais batimentos e depois de 40 minutos tentando, tivemos que declarar o óbito. Mas foi o óbito mais diferente que já vi em todos esses anos de profissão. A esposa dele, mesmo chorando, disse que se sentia em paz, que tinha certeza que ele estava bem. E sabe o mais estranho? Quando estávamos arrumando os equipamentos para sair, encontrei no chão, bem onde eu estava ajoelhado fazendo a massagem, uma medalha antiga de São Miguel Arcanjo. Era igualzinha à que eu tinha dado para o Antônio quando ele se aposentou.
Mas a família disse que ele tinha perdido essa medalha fazia anos. Já faz 3 meses que isso aconteceu e até hoje não consigo explicar direito tudo o que senti naquela noite. Toda vez que pego plantão naquela região, parece que posso sentir a presença do Antônio por perto, como se ele estivesse cuidando de mim e dos outros socorristas. A medalha de São Miguel eu guardei numa caixinha especial aqui em casa e de vez em quando pego ela para olhar, só para ter certeza que não foi um sonho. Todo mundo lá no serviço de resgate agora me procura para contar suas histórias parecidas, coisas que aconteceram em outros plantões, mas que ninguém tinha coragem de falar antes, com medo de parecer maluquice. Outro dia estava conversando com a viúva do Antônio. Fui visitar ela para ver como estava se sentindo e ela me contou uma coisa que fez ainda mais sentido. No dia anterior àquela noite, o Antônio tinha comentado com ela que estava com saudade dos tempos de socorrista e que tinha sonhado comigo. Ela disse que ele acordou desse sonho sorrindo, dizendo que tinha certeza que ia me ver em breve. Agora, toda vez que a sirene toca no meu plantão, eu faço uma oração rápida para o Antônio e para São Miguel Arcanjo. Sei que onde ele estiver, continua sendo um anjo da guarda, não só meu, mas de todos que precisam de socorro. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo faz pouco tempo e até hoje não consigo explicar. Trabalho como atendente do SAMU faz 3 anos e desde pequena sempre tive uma sensibilidade diferente para coisas sobrenaturais, igual minha avó tinha. Ela sempre me dizia que existia muito mais entre o céu e a terra do que a gente podia imaginar. E com o tempo fui percebendo que ela estava certa. No trabalho mesmo, já presenciei algumas coisas estranhas, daquelas que não têm explicação. Por isso, resolvi compartilhar essa história aqui no Portal do Medo, porque sei que vocês vão entender e talvez até tenham passado por algo parecido. O que aconteceu naquela madrugada ainda me dá arrepios só de lembrar. E olha que já se passaram alguns meses. Naquele dia, meu plantão estava mais tranquilo que o normal. Era uma noite abafada de verão, daquelas que a gente mal consegue respirar direito aqui no Brasil. Eu estava sozinha na central porque minha colega tinha saído para tomar um café quando o telefone tocou. Na hora não percebi nada de estranho, mas depois que atendi, senti aquele peso no ar, sabe? Aquela sensação ruim que a gente sente quando algo não está certo. Minha avó chamava isso de pressentimento e os dela nunca falhavam. O relógio marcava exatamente 3 horas da manhã. Esse horário que o povo mais velho diz que é a hora em que o véu entre os mundos fica mais fino. Foi então que escutei aquele grito que até hoje não sai da minha cabeça. Era um grito de mulher, daqueles que parecem que estão rasgando a alma de tão desesperados. Meu coração disparou na hora, porque mesmo acostumada a atender emergências, aquele grito era diferente de tudo que já tinha ouvido nesses 3 anos de SAMU. Tentei falar com ela várias vezes, perguntei qual era a emergência, tentei acalmar, mas só conseguia ouvir aquele choro misturado com uma respiração pesada, como se a pessoa estivesse sentindo muita dor. Enquanto isso, comecei a fazer o que o protocolo manda e rastreei a localização da chamada. Foi aí que meu sangue gelou de vez. O endereço que apareceu na tela era de uma rua que eu conhecia bem, porque tinha atendido uma ocorrência bem complicada lá alguns dias atrás. Na hora, me deu um nó no estômago, daqueles que a gente sente quando algo muito errado está acontecendo. Minhas mãos começaram a tremer quando percebi que o número do telefone era exatamente o mesmo da Dona Maria das Dores, uma senhora que tinha falecido naquela mesma semana. Lembrei na hora porque foi um caso que me marcou muito. Ela tinha passado mal de madrugada e ficou esperando a ambulância, mas infelizmente não resistiu. E sabe o que é mais assustador? Ela tinha morrido exatamente às 3 da manhã, o mesmo horário daquela ligação que eu estava atendendo. Nessa hora, senti aquele frio na espinha que minha avó dizia que era aviso dos espíritos,
e comecei a rezar baixinho o Pai Nosso, como ela tinha me ensinado para essas situações. O mais impressionante é que, enquanto eu estava ali, paralisada na frente do computador, os gritos foram ficando cada vez mais fracos, como se a pessoa estivesse perdendo as forças aos poucos. Aquilo me lembrou exatamente o que aconteceu com a Dona Maria das Dores. Segundo os vizinhos, ela tinha passado a madrugada toda gritando de dor, pedindo socorro, até que não aguentou mais. Meu coração estava tão apertado que mal conseguia respirar direito. Tentei chamar minha colega que estava no café, mas parecia que minha voz tinha sumido. Nessa hora, comecei a ouvir um chiado estranho na linha, daqueles que a gente escuta em telefone antigo, e junto com ele vieram uns sussurros que não dava para entender direito o que diziam. A única coisa que consegui identificar foi: "Por favor, não me deixa morrer de novo." Naquele momento, senti meu corpo inteiro congelar. Era como se o ar da sala tivesse ficado pesado, gelado, igual quando a gente entra numa igreja muito antiga. O computador começou a falhar. A tela piscava sem parar e o número do telefone sumiu do sistema como se nunca tivesse existido. Mas o mais estranho de tudo é que quando olhei para a hora novamente, ainda marcava exatamente 3 horas da manhã. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. Foi então que escutei um último suspiro profundo, igualzinho ao que os paramédicos descreveram ter ouvido quando encontraram Dona Maria. E a linha ficou muda de repente. Tentei retornar a ligação várias vezes, mas só dava aquela mensagem de número inexistente. Quando minha colega voltou do café, ela me encontrou branca feito papel, tremendo que nem vara verde. Contei para ela o que tinha acontecido e juntas fomos verificar as gravações das ligações. Porque aqui no SAMU a gente grava tudo, sabe? Mas quando tentamos acessar o sistema, nada da ligação aparecia nos registros. Era como se aqueles minutos tivessem sido completamente apagados. O mais assustador é que quando decidimos verificar a ficha da Dona Maria das Dores, descobrimos que ela tinha morrido exatamente 1 semana antes, no mesmo horário. E as pessoas que estavam com ela disseram que seus últimos momentos foram pedindo ajuda, implorando para não morrer sozinha. Fiquei pensando se de alguma forma ela estava revivendo aquele momento de agonia, como se estivesse presa naquele instante entre a vida e a morte. No dia seguinte, não aguentei a curiosidade e fui até a casa onde Dona Maria morava. Conversei com a vizinha dela, uma senhora muito religiosa que cuidava dela nos últimos tempos. Quando contei sobre a ligação, ela não pareceu nem um pouco surpresa. Me disse que toda madrugada, desde que Dona Maria faleceu, bem às 3 horas, dava para ouvir uns barulhos estranhos vindo da casa, como se alguém estivesse andando lá dentro. E mais, o telefone fixo, que já tinha sido desligado pela família, às vezes tocava no meio da noite, mesmo sem estar conectado. Ela acreditava que a alma de Dona Maria ainda estava inquieta por ter partido daquele jeito, esperando por uma ajuda que chegou tarde demais. Desde aquele dia, nunca mais consegui trabalhar direito no plantão da madrugada. Toda vez que o relógio se aproxima das 3 horas, sinto aquele mesmo aperto no peito, aquele frio na barriga que não passa. Às vezes me pego pensando se aquela ligação foi um pedido de socorro da alma dela, tentando reviver seus últimos momentos para encontrar um pouco de conforto, sabe? Um tempo depois, fiquei sabendo que a família conseguiu vender a casa. Mas até hoje, ninguém ficou morando lá por muito tempo. Dizem que de vez em quando ainda dá para ouvir um choro baixinho vindo lá de dentro, principalmente nas noites mais quentes, parecidas com aquela em que Dona Maria partiu. E o mais estranho é que o telefone antigo, aquele fixo que ficou na casa, mesmo desligado, às vezes toca exatamente às 3 da manhã. Essa experiência mudou completamente minha forma de ver as coisas. Já não duvido mais quando alguém me conta uma história parecida, porque sei que tem coisas nesse mundo que a gente nunca vai conseguir explicar direito.